Em uma viagem de negócios, um milionário tem seu coração fisgado pela camareira do hotel e sua vida muda para sempre. Aproveite e deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo a este vídeo. O empresário milionário Rafael Medeiros chegou a São Paulo em seu jato particular para fechar um negócio de muitos zeros com um renomado empresário do ramo imobiliário. Era um homem que exalava confiança, com sua postura ereta, terno, perfeitamente ajustado, e aquele charme natural que fazia todos ao seu redor notarem sua presença. Ele era um solteirão convicto, dedicado à carreira e ao sucesso, mas também famoso por sua aparência marcante. Cabelos bem penteados, barba por fazer que dava um toque de ousadia e olhos que pareciam analisar cada detalhe à sua volta. Assim que seu carro luxuoso parou em frente ao hotel mais exclusivo da cidade, ele foi prontamente recebido por um gerente sorridente e uma equipe de funcionários prontos para atender todas as suas necessidades. Ao entrar no hotel, Rafael foi guiado até a recepção e rapidamente encaminhado para a suíte presidencial. Senhor Medeiros, esta é a melhor suíte do hotel como solicitado. Qualquer coisa que precisar basta nos chamar, disse o gerente, com um sorriso ensaiado, enquanto abria a porta de um quarto que mais parecia um pequeno palácio. Rafael olhou ao redor com um leve aceno de cabeça, satisfeito. A vista da cidade era espetacular, os móveis impecavelmente elegantes, e o espaço todo exalava luxo e exclusividade. Obrigado. Vou descansar um pouco antes da reunião, respondeu ele, em um tom direto, mas educado. Depois de se acomodar, Rafael aproveitou para revisar alguns documentos importantes antes de sua reunião à tarde. No andar subterrâneo, em uma área reservada. Para os funcionários, o ambiente era completamente diferente. O refeitório do hotel era simples, mas acolhedor. Anabela, uma jovem camareira com cabelos presos em um coque bagunçado e uniforme impecavelmente limpo, estava almoçando com sua melhor amiga e colega de trabalho. As duas haviam terminado suas tarefas da manhã e, finalmente, tinham um momento de descanso. Você viu quem chegou hoje? Perguntou Júlia, empolgada, enquanto misturava o molho em seu prato de arroz e feijão. Quem? Anabela respondeu, curiosa, mas sem tirar os olhos do prato. Rafael Medeiros, o empresário milionário. Ele está hospedado aqui na suíte presidencial, disse Júlia com um sorriso animado. Anabela arqueou as sobrancelhas, surpresa. Sério? Ele é aquele que aparece sempre nas revistas, né? Bonito, cheio da grana e solteiro. Ela deu um risinho ao enfatizar a última palavra. Júlia riu alto. É ele mesmo. E não é só bonito, não. Dizem que é charmoso e que sabe como conquistar. Vi uma vez na TV que ele é tipo o Partidão do Brasil. Partidão? Anabela revirou os olhos divertida. É, ele pode ser bonito e milionário, mas não sei. Gente assim parece inalcançável, sabe? Só vive no mundo deles. Júlia riu. Ah, eu não ligo. Se ele quiser me notar, pode me chamar de inalcançável também. Ela brincou fingindo ajeitar os cabelos. As duas caíram na gargalhada, chamando a atenção de outros funcionários no refeitório. Mal sabiam elas que, em breve, a chegada de Rafael Medeiros no hotel mudaria o ritmo de seus dias. E talvez suas vidas. Era uma manhã tranquila no luxuoso hotel de São Paulo. Rafael Medeiros, sempre impecável e focado, começava o dia em sua suíte presidencial com um café da manhã servido no quarto. Ele revisava alguns documentos, enquanto tomava seu café, distraído com os detalhes da reunião milionária que teria em poucas horas. No entanto, ao alcançar a xícara sobre a mesa de vidro, um movimento brusco fez com que o café caísse, no chão manchando o tapete claro. Droga, murmurou ele, com uma expressão de leve irritação. Pegou o telefone e ligou para a recepção. Aqui é Rafael Medeiros, na suíte presidencial. Preciso que alguém venha limpar um incidente. Sua voz era firme, mas educada. Do outro lado, a recepcionista prontamente acionou a equipe de limpeza. Anabela, que havia acabado de finalizar a arrumação em outro andar, foi chamada para a tarefa. Com o carrinho de limpeza em mãos,
ajeitou seu uniforme e subiu até a suíte presidencial. Enquanto caminhava pelos corredores impecavelmente decorados, ela não conseguia evitar uma certa curiosidade. Afinal, não era todo dia que se tinha um milionário famoso hospedado no hotel. Ao chegar à porta, tocou a campainha e esperou. Nenhuma resposta. Tocou novamente. Depois de alguns segundos, ouviu a voz abafada de Rafael do outro lado. Pode entrar. Está destrancado. Anabela abriu a porta devagar e empurrou o carrinho para dentro. A suíte era deslumbrante, ainda mais imponente do que ela imaginava. O ar-condicionado deixava o ambiente fresco, e o aroma de café e perfume masculino pairava no ar. Com licença, disse ela, em um tom baixo, enquanto localizava a mancha no tapete. A voz de Rafael veio do banheiro, com o som da água do chuveiro ao fundo. Fique à vontade, eu já volto. Anabela balançou a cabeça, mesmo sabendo que ele não poderia vê-la, e começou a trabalhar. A mancha não era grande, e ela rapidamente limpou o tapete. Concentrada na tarefa, nem percebeu. O momento em que a água do chuveiro foi desligada. Pronto, terminado, murmurou para si mesma, colocando o pano de limpeza de volta no carrinho. Quando se levantou, ouviu passos e, ao erguer os olhos, lá estava ele, Rafael Medeiros. Ele estava apenas de toalha, que pendia perigosamente baixa na cintura, com gotas de água escorrendo por seu peito definido e seu abdômen perfeitamente esculpido. Os cabelos molhados caíam despreocupadamente sobre sua testa. Ele parecia saído de uma capa de revista. Anabela congelou. Por um instante, esqueceu-se completamente de onde estava. Ah, me desculpe, eu não sabia que você ainda estava aqui, disse Rafael tranquilamente, enquanto pegava outra toalha para secar os cabelos. E eu já terminei de limpar, gaguejou Anabela, desviando os olhos rapidamente para o carrinho, tentando disfarçar o rubor que tomava conta de suas bochechas. Foi só um pequeno acidente. Rafael sorriu, um sorriso leve e encantador. Obrigado por cuidar disso. De verdade. Anabela balançou a cabeça, ainda sem coragem de olhá-lo diretamente. Não precisa me agradecer. É o meu trabalho. Eu fico feliz em poder ajudar. Rafael percebeu o desconforto dela, mas não de uma forma ruim. Havia algo genuíno na camareira, algo que contrastava com as pessoas artificiais e interesseiras com quem estava acostumado a lidar. Mesmo assim, é bom reconhecer quando alguém faz algo bem feito. Obrigado novamente, disse ele com uma voz suave, enquanto enrolava a toalha em torno de seus ombros. Anabela finalmente criou coragem para olhar para ele. Apesar da situação embaraçosa, havia algo tranquilizador no tom de voz dele. Ela respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Bem, eu já terminei aqui. Precisa de mais alguma coisa? Perguntou ela de forma profissional, mas com uma leveza na voz. Rafael inclinou a cabeça levemente, observando-a com mais atenção. Sob o uniforme simples, ele notou que Anabela tinha uma beleza natural, com traços delicados e olhos brilhantes, que pareciam esconder uma profundidade incomum. Não, só isso. Obrigado de novo, respondeu ele com um sorriso de canto. Anabela assentiu rapidamente, empurrando o carrinho em direção à porta. Tenha um bom dia, Sr. Medeiros. Para você também, Anabela, certo? Disse ele, lendo o crachá, no uniforme dela. Ela parou por um segundo, surpresa por ele ter notado seu nome. Sim, Anabela. É um nome bonito, comentou Rafael antes de se virar para pegar seu celular. Anabela saiu da suíte com o coração acelerado e uma mistura de emoções que ela não conseguia explicar. Quem diria que uma simples manhã de trabalho se tornaria tão inesperada? No refeitório dos funcionários, o ambiente era animado. Anabela entrou com uma bandeja simples em mãos, ainda meio atordoada pelo que havia acontecido na suíte presidencial. Sua amiga e colega de trabalho, Vanessa, já estava sentada em uma das mesas, acenando para ela. Tá atrasada, hein? Brincou Vanessa. O que aconteceu? Anabela se sentou, apoiando a bandeja na mesa e suspirando profundamente. Você
Não vai acreditar no que aconteceu hoje de manhã. Vanessa arqueou as sobrancelhas, curiosa. Ih, lá vem. Conta logo. Anabela olhou ao redor para se certificar de que ninguém estava ouvindo. Então se inclinou para mais perto de Vanessa. Fui chamada para limpar a suíte presidencial porque ele derrubou o café. Quando cheguei lá, ele estava no banho. Achei que ia sair depois que eu terminasse, mas... Ela fez uma pausa, corando. Mas o que, mulher? Desembucha. Ele saiu do banheiro só de toalha. Anabela baixou o tom de voz, cobrindo o rosto com as mãos. Vanessa ficou boquiaberta por um segundo antes de começar a rir. Tá de brincadeira? Só de toalha? Tipo... Mesmo? Sim, Vanessa. E eu fiquei paralisada. Ele é ainda mais bonito. De perto. E com aquele cabelo molhado... Anabela suspirou, mas logo balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Ele foi super educado. Agradeceu várias vezes, mas eu mal conseguia responder direito. Vanessa deu uma risada. Alta. Menina, você tá vivendo a história de filme que todo mundo sonha. Você viu o cara mais rico e bonito do hotel só de toalha. E aí? Já tá apaixonada? Para com isso, Vanessa. Ele nem me notou de verdade. Eu sou só a camareira. Vanessa. Sorriu, mas seus olhos brilhavam de empolgação. Sei. Mais tarde, Rafael estava sentado em sua suíte, olhando para os e-mails no laptop quando seu telefone tocou. Era Gustavo, seu assessor. Fala, Gustavo, alguma novidade? Atendeu Rafael. Sim, e não sei se você vai gostar. O empresário com quem você está negociando quer remarcar a reunião. Ele sugeriu um jantar de negócios amanhã à noite. Rafael. Franziu o senho. Um jantar? Achei que resolveríamos tudo hoje. Ele é metódico e gosta de avaliar a pessoa antes de fechar algo. Seria bom causar uma boa impressão. Rafael suspirou, esfregando a testa. Tá, eu entendi. O que mais? Leve uma acompanhante. Dá uma impressão melhor, sabe? Mostra que você é um cara equilibrado, simpático. Essas coisas. Rafael bufou impaciente. Gustavo, você sabe que eu tô solteiro. Como é que eu vou arrumar uma acompanhante do nada? Não sei, mas você sempre dá um jeito, Rafael. Resolva isso, vai valer a pena. Depois de desligar, Rafael ficou pensativo, encarando a cidade através da janela de sua suíte. Quem ele poderia convidar? Não tinha tempo para procurar alguém de fora, e ele definitivamente não queria chamar alguém que pudesse causar um constrangimento. Foi então que ouviu uma batida na porta. Com licença, é a limpeza. Posso entrar? A voz feminina veio do outro lado. Rafael reconheceu a voz imediatamente. Pode entrar. Anabela entrou com o carrinho e começou a organizar o quarto. Ela parecia tranquila, mas ele percebeu sua postura profissional. Observando-a por alguns segundos, Rafael teve uma ideia. Anabela, posso te perguntar uma coisa? Ela se virou surpresa com a abordagem direta. Claro, Sr. Medeiros. Você tem algum compromisso hoje à noite? Anabela ficou confusa. Não, senhor. Por quê? Rafael deu um passo mais perto, mas manteve o tom casual. Eu tenho um jantar de negócios importante e preciso de companhia. Pensei que você poderia me ajudar. Anabela arregalou os olhos. Eu? Mas eu não estou acostumada com esse tipo de coisa. Não acho que seria uma boa ideia. Rafael deu um sorriso leve àquele que parecia sempre desarmar as pessoas. Não precisa se preocupar com isso. Eu cuido de todos os detalhes. Só preciso que você esteja lá. É um jantar simples. Nada demais. Anabela hesitou, mexendo nas mãos. Senhor, eu não tenho nem roupa para algo assim. Isso também não é problema. Eu resolvo isso. O que me diz? Anabela ficou em silêncio por alguns instantes. O convite era inesperado e um tanto intimidador. Mas a gentileza e a seriedade de Rafael a fizeram sentir que ele realmente confiava nela para essa tarefa. Tudo bem. Eu aceito. Rafael sorriu novamente, dessa vez mais abertamente. Ótimo. Vai ser uma boa experiência para nós dois. Anabela assentiu, ainda tentando processar o que havia acabado de acontecer. Então, preciso de mais alguma coisa aqui. No quarto? Perguntou ela, tentando voltar ao profissionalismo. Não, você já fez mais do que o suficiente. Obrigado, Anabela. Ela saiu do quarto com um misto de nervosismo e excitação.
sem imaginar como aquele simples jantar de negócios poderia mudar suas vidas para sempre. No fim da tarde, Anabela estava diante da porta do quarto ao lado da suíte de Rafael. Ele havia reservado especialmente para que ela pudesse se arrumar para o jantar. Anabela hesitou antes de girar a maçaneta, o coração batendo forte. Quando entrou, ficou sem fôlego. Sobre a cama estava o vestido mais lindo que ela já tinha, visto longo, de um azul profundo que parecia brilhar sob a luz, com detalhes delicados que exalavam elegância. Ao lado, um par de sapatos prateados que combinavam perfeitamente. Ao tocar o tecido macio do vestido, Anabela sentiu um misto de emoção e incredulidade. "Isso não é para mim", murmurou para si mesma, mas algo dentro dela dizia que, por uma noite, ela podia permitir-se viver aquele sonho. Depois de se vestir e fazer uma maquiagem leve, Anabela deu uma última olhada no espelho. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Quem diria?", sussurrou, sorrindo para o reflexo de uma mulher que parecia saída de uma revista. Rafael estava no corredor, vestindo um terno impecável e verificando as horas no relógio de pulso. Quando ouviu a porta ao lado se abrir, ergueu os olhos e ficou sem palavras. Anabela apareceu no corredor como se fosse outra pessoa. O vestido realçava suas curvas de maneira sutil, os sapatos alongavam sua silhueta e o brilho nos olhos dela completava o conjunto. "Uau!", murmurou Rafael, incapaz de esconder o encantamento. Anabela ficou tímida sob o olhar dele. Tá bom assim?", perguntou, segurando as mãos nervosamente. Rafael deu um passo à frente, abrindo um sorriso genuíno. "Você está perfeita. Sinceramente, nunca vi alguém tão deslumbrante", Anabela corou profundamente. Rafael estendeu o braço, elegante. "Pronta para ser a estrela da noite?", ela riu, nervosa, mas segurou o braço dele. "Pronta é exagero, mas eu vou tentar não estragar nada." Rafael apertou levemente a mão dela, tranquilizando-a. "Confie em mim. Você vai arrasar." O restaurante era luxuoso, com lustres de cristal e música suave ao fundo. Quando Rafael e Anabela chegaram, todas as cabeças se viraram. Anabela sentiu o olhar de várias pessoas e apertou o braço de Rafael. "Estão todos olhando", sussurrou ela. "Estão admirando você", respondeu ele, sorrindo de lado. No jantar, Anabela tentou manter a postura, mas era evidente que aquele ambiente era um território desconhecido para ela. Quando os garçons serviram a entrada, ela hesitou, olhando para os talheres e o guardanapo sem saber o que fazer. Rafael percebeu e, com discrição, colocou o guardanapo sobre o colo e pegou o talher certo, sinalizando para ela com um leve gesto. "Obrigada", sussurrou ela constrangida. Apesar de algumas pequenas gafes, como quase derrubar um copo de vinho, Anabela foi encantadora. Com seu jeito espontâneo e sincero, ela cativou o empresário com quem Rafael estava negociando e os outros presentes. Todos riram e se divertiram com a autenticidade dela, algo raro em um ambiente tão formal. Ao final do jantar, o empresário apertou a mão de Rafael. "Parabéns pela escolha da companhia, Medeiros. Sua acompanhante é um encanto." Rafael sorriu, orgulhoso, enquanto olhava para Anabela, que não sabia onde enfiar o rosto de tanta timidez. De volta ao hotel, o silêncio confortável preenchia o elevador enquanto os dois subiam. Quando chegaram ao corredor, Rafael a acompanhou até a porta do quarto reservado para ela. "Eu só quero que saiba", começou Rafael, com a voz baixa e sincera. "Você foi incrível hoje. Não poderia ter pedido uma companhia melhor." Anabela sorriu, ainda tentando absorver todos os acontecimentos da noite. "Fico feliz que não tenha te decepcionado, mas obrigada por confiar em mim." Rafael deu um passo mais perto, os olhos fixos nos dela. "E a propósito, você estava linda." O coração de Anabela disparou. Ela sentiu o calor subir pelo rosto, descendo pelo corpo. Rafael estava tão perto agora que ela podia sentir seu perfume amadeirado. Eu... gaguejou ela sem saber o que dizer. Rafael sorriu de canto, aquele sorriso que parecia hipnotizá-la, e levou a mão suavemente ao rosto dela, afastando uma mecha de cabelo que caía sobre sua testa. Anabela, sem conseguir resistir,
Ele se inclinou e ela fechou os olhos. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo ao redor desaparecesse. O beijo era intenso, cheio de uma atração que ambos haviam tentado ignorar desde o início. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, encarando-se em silêncio. Anabela sentiu as pernas tremerem. Boa noite, disse Rafael com a voz rouca, mas suave. Anabela apenas assentiu, sem conseguir formular uma resposta, e entrou no quarto, fechando a porta devagar, enquanto ainda sentia o gosto do beijo nos lábios. Do outro lado da porta, Rafael sorriu para si mesmo. Talvez aquela noite fosse o início de algo muito maior do que ele imaginava. Na manhã seguinte, Anabela desceu ao refeitório do hotel para tomar café antes de começar seu turno. Ela tentou agir normalmente, mas sentia um misto de emoções. Ainda podia sentir o gosto do beijo de Rafael, e a lembrança da noite anterior fazia seu coração bater mais rápido. Sua amiga Vanessa já estava sentada em uma mesa próxima à janela, esperando por ela. Assim que Anabela se aproximou, Vanessa abriu um sorriso largo e levantou as sobrancelhas. Então, dona Anabela, vai me contar tudo ou eu vou ter que arrancar as palavras de você? Anabela riu, tentando disfarçar a timidez, e sentou-se ao lado da amiga. Não tem nada para contar, Vanessa. Foi só um jantar de negócios, só isso. Vanessa cruzou os braços, não comprando a desculpa da amiga. Ah, tá. E esse brilho todo nos seus olhos é o quê? Reflexo da luz? Me poupe, Anabela. Desembucha. Vai. Anabela suspirou, mas acabou sorrindo. Tá bom, foi incrível. Ele me deu um vestido lindo, sapatos que eu nunca imaginei usar na vida e... Ela hesitou, o rosto corando. Vanessa arqueou uma sobrancelha, inclinando-se para a frente. E ele me beijou. Anabela confessou baixinho, olhando para a mesa, sentindo o rosto arder. Vanessa arregalou os olhos, batendo as mãos na mesa, sem se importar com os olhares curiosos ao redor. O quê? Ele te beijou? Meu Deus, Anabela. Esse homem é um príncipe disfarçado ou o quê? E você tá apaixonada por ele, né? Claro que não, respondeu Anabela imediatamente, mexendo nervosamente no pão que estava no prato. Foi só uma noite diferente, Vanessa. Nada além disso. Vanessa estreitou os olhos analisando a amiga. Você pode até dizer isso, mas esse sorrisinho bobo aí não mente. Anabela tentou negar novamente, mas no fundo sabia que Vanessa tinha razão. Algo dentro dela estava mudando, e Rafael era o motivo. Enquanto isso, no quarto ao lado, Rafael acordou sentindo algo incomum. Um sorriso no rosto. Ele olhou para o teto, lembrando-se do beijo da noite anterior, e sentiu o coração a acelerar. O que está acontecendo comigo? Murmurou para si mesmo, passando a mão pelo cabelo. Ele se levantou e foi até a janela, observando a vista da cidade, enquanto os pensamentos sobre Anabela ocupavam sua mente. A forma como ela havia conquistado todos no jantar com sua autenticidade, o jeito como olhava para ele durante a noite e aquele beijo. Rafael balançou a cabeça tentando afastar as sensações. Foi só a empolgação da noite, disse para si mesmo, como se tentasse convencer o próprio coração. Mas por mais que tentasse, ele não conseguia evitar sorrir toda vez que o rosto de Anabela surgia em sua mente. Mais tarde, enquanto Anabela limpava o corredor, Rafael abriu a porta do quarto. Ele estava prestes a sair para uma reunião, mas parou ao vê-la. Bom dia, Anabela, disse ele com um sorriso caloroso que fez o coração dela disparar. Bom dia, senhor Rafael, respondeu ela tentando manter a compostura enquanto segurava o carrinho de limpeza. Rafael hesitou por um momento, observando-a com atenção. Ela estava com o uniforme do hotel, o cabelo preso, mas ainda assim havia algo nela que o fascinava. Eu queria te agradecer de novo por ontem. Você foi incrível. Anabela sorriu timidamente, tentando esconder o quanto aquelas palavras a afetavam. Não tem que agradecer, senhor. Ele inclinou a cabeça, analisando-a. Anabela pode me chamar só de Rafael. Não precisa dessa formalidade toda. Ela assentiu, sentindo as bochechas queimarem. Tudo bem, Rafael. Ele sorriu, satisfeito antes de olhar para o relógio.
Bom, eu tenho que ir, mas foi bom te ver. Tenha um bom dia. Para você também, murmurou ela, vendo-o se afastar pelo corredor. Assim que ele desapareceu de vista, Anabela soltou um longo suspiro, colocando a mão no peito. Vanessa tá certa. Eu tô encrencada. Horas. Depois, Rafael havia acabado de descer do táxi em frente ao hotel, tirando o paletó após um longo dia de reuniões. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e dourado. Ele suspirou, pronto para subir ao quarto e tomar um banho, mas, ao virar-se em direção à entrada, avistou Anabela atravessando o saguão, com sua bolsa no ombro e um sorriso discreto no rosto. Ela estava prestes a sair pela porta principal, quando o olhar dos dois se cruzou. Por um momento, o tempo pareceu parar. Rafael sorriu involuntariamente e Anabela, embora surpresa, retribuiu o gesto. Oi, Anabela, disse Rafael aproximando-se. Boa tarde, Sr. Ra. Ela hesitou, lembrando-se do que ele disse mais cedo. Quer dizer, Rafael, você está indo embora? Perguntou ele, notando roupa simples e o cansaço discreto no rosto dela. Sim, meu expediente acabou agora, respondeu ela, ajustando a bolsa no ombro. Rafael enfiou as mãos nos bolsos, parecendo hesitar antes de continuar. Eu tive um dia cheio, reunião atrás de reunião. Ele soltou um suspiro teatral, arrancando um risinho de Anabela. E para piorar, acabei nem comendo nada. Tô faminto. Você conhece algum lugar bom para comer por aqui? Anabela pensou por um instante, franzindo a testa. Bom, tem alguns restaurantes aqui perto, mas, para ser honesta, nunca fui neles. Agora, se você quiser um lugar simples, a lanchonete do Chicão é famosa na cidade. Dizem que tem o melhor lanche daqui. Rafael arqueou uma sobrancelha intrigado. Chicão? Uma lanchonete? Isso mesmo, ela disse, dando um leve sorriso já, imaginando que ele poderia estranhar. Não é nada chique, mas todo mundo adora. Rafael riu divertido com a ideia. Ele não era um homem de lanches, muito menos de frequentar lanchonetes simples, mas havia algo na maneira como Anabela falava que o fazia querer prolongar a conversa. Rafael pensou por um momento antes de abrir um sorriso. Sabe de uma coisa? Vou confiar na sua recomendação. Sério? Ela perguntou surpresa. Claro. Aliás, por que você não vem comigo? Assim, se não for bom, eu te culpo, brincou ele com um sorriso de canto. Anabela ficou sem jeito, mas acabou rindo. Não sei. Eu acabei de sair do trabalho, tô toda desarrumada. Você tá ótima, disse Rafael, com um tom sincero que a deixou corada. Além disso, eu não conheço ninguém aqui. Seria bom ter uma companhia. Depois de hesitar por mais alguns segundos, Anabela finalmente concordou. Tá bom, mas só se eu puder escolher o que você vai pedir. Fechado, disse Rafael, sorrindo. A lanchonete era pequena e simples, com paredes pintadas de amarelo e vermelho, algumas mesas de madeira e um balcão que exibia garrafas de refrigerante. O aroma de hambúrguer grelhado e batatas fritas preenchia o ar, e o lugar estava movimentado com risadas e conversas animadas. Rafael entrou ao lado de Anabela, sentindo-se deslocado, mas também curioso. Ele olhou ao redor, notando os olhares, curiosos que recebia, e se perguntou se sua roupa formal estava chamando muita atenção. É aqui, disse Anabela, apontando para uma mesa próxima à janela. Eles se sentaram, e ela pegou o cardápio plastificado. Então, o que você recomenda? Perguntou Rafael, apoiando os cotovelos na mesa. O X-tudo é o carro-chefe, disse Anabela com um sorriso travesso. X-tudo? Isso parece exagerado. E é, mas é isso que torna ele o melhor, ela respondeu piscando. Rafael riu, rendendo-se. Tudo bem, vou confiar em você. Enquanto esperavam o pedido, a conversa entre os dois fluiu naturalmente. Rafael contou algumas histórias engraçadas de sua vida profissional, e Anabela, com seu jeito espontâneo, o fazia rir com comentários simples e genuínos. Quando o lanche chegou, Rafael ficou surpreso com o tamanho do X-tudo. Isso é uma obra de arte, exclamou ele, arrancando uma gargalhada de Anabela. Eu avisei, disse ela, enquanto mordia o próprio sanduíche. Rafael deu a primeira mordida e, para sua surpresa, adorou.
Você tinha razão. Esse é sem dúvida o melhor lanche da cidade. Eu te disse, respondeu ela satisfeita. Os dois continuaram conversando, rindo e se divertindo. Rafael não conseguia se lembrar da última vez que havia se sentido tão leve e à vontade. Já Anabela estava encantada com o jeito simples e gentil dele, tão diferente do que ela imaginava para alguém com tanto dinheiro. Depois de pagarem a conta, os dois caminharam de volta ao hotel sob a luz suave dos postes de rua. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas cheio de uma tensão suave e doce. Obrigado por me apresentar ao Chicão, disse Rafael quebrando o silêncio. Obrigada por confiar na minha recomendação, respondeu Anabela sorrindo. Quando chegaram ao hotel, enquanto esperavam o táxi para levar Anabela para casa, Rafael parou e olhou para ela. Foi uma noite muito boa, Anabela. Você tem um jeito especial de transformar momentos simples em algo incrível. Anabela ficou sem palavras por um momento, sentindo o coração acelerar. Eu que agradeço, Rafael. Foi bom sair um pouco da rotina. Eles trocaram um último sorriso. Antes de Anabela entrar no táxi, ele percebeu que algo especial estava crescendo entre os dois. Dias depois, Rafael estava indo embora. O saguão do hotel estava movimentado, como de costume, mas Rafael mal notava o vai e vem ao seu redor. Ele estava arrumado com a mala ao lado, aguardando o táxi que o levaria ao aeroporto. O relógio parecia arrastar os minutos, e sua expressão, embora calma, carregava uma sombra de melancolia. Ele havia procurado por Anabela desde cedo, mas não a encontrou em nenhum lugar, nem no zaguão nem pelos corredores do hotel. Era como se ela tivesse desaparecido, e isso o deixava inquieto, vazio. Talvez ela não quisesse se despedir, pensou com um aperto no peito. Do outro lado da cidade, Anabela estava em casa, sentada em sua cama. O uniforme de trabalho dobrado ao lado dela. Olhava para o celular e respirava fundo, tentando conter as lágrimas. Ela sabia que Rafael partiria naquela manhã, mas decidiu não ir ao hotel cedo. Não conseguiria vê-lo indo embora sem sentir o coração apertar ainda mais. É melhor assim, sussurrou para si mesma, tentando se convencer. Ele pertence a outro mundo. Rafael estava sentado em uma mesa próxima, à janela, observando os aviões que taxiavam na pista. Uma xícara de café esfriava em suas mãos enquanto ele mergulhava nos próprios pensamentos. O rosto de Anabela surgia em sua mente como um filme repetido. O sorriso dela, o som da sua risada, a maneira como ela fazia as coisas mais simples parecerem extraordinárias. Ele tentou se convencer de que tudo aquilo era apenas uma conexão passageira, fruto das circunstâncias, mas algo dentro dele dizia o contrário. O que está acontecendo comigo? Murmurou, apoiando a testa na mão. Então, em um impulso, ele tomou uma decisão. Levantou-se bruscamente, deixou uma nota sobre a mesa e saiu do café apressado. Não posso partir assim. Rafael entrou no hotel com passos rápidos e uma determinação que surpreendeu até a recepcionista. Com licença. Você sabe onde está a Anabela? Perguntou ele sem rodeios. A recepcionista, um pouco surpresa com a urgência no tom dele, respondeu. Ela está no quarto 305, fazendo a limpeza. Sem perder tempo, Rafael subiu pelo elevador. O coração batia acelerado e ele nem sabia ao certo o que diria quando a visse, mas sabia que precisava vê-la. Quando chegou ao corredor do terceiro andar, viu a porta do quarto aberta e, dentro, Anabela trocando os lençóis da cama. Ela estava de costas para ele, concentrada no trabalho, e não notou sua presença. Anabela, chamou ele, a voz carregada de emoção. Ela parou de repente e virou-se, os olhos arregalados ao vê-lo ali. Rafael, o que você está fazendo? Aqui? Você não deveria estar no aeroporto? Ele deu alguns passos à frente, deixando a mala na porta do quarto. Eu estava, mas não consegui embarcar. Não sem antes dizer algo importante para você. Anabela franziu a testa, confusa e nervosa. Dizer o quê? Rafael respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Desde o momento em que te conheci, minha vida mudou. Você me mostrou um lado da vida que eu tinha esquecido. Um lado mais simples, mais verdadeiro. Eu não consigo parar de pensar.
É em você, Anabela. Os olhos dela brilharam, mas ela ainda hesitava. Rafael, você vem de um mundo tão diferente do meu, isso não faz sentido. Faz sim, interrompeu ele, aproximando-se mais. O que eu sinto por você é real. Não importa de onde eu venho ou de onde você vem. Eu estou apaixonado por você, Anabela. Ela ficou em silêncio por um momento, encarando-o. Lágrimas escorreram por seu rosto, e ela finalmente sorriu. Eu também sinto o mesmo por você. Rafael deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, o coração batendo forte, como se estivesse acompanhando o ritmo de sua decisão. Ele ergueu uma mão trêmula, mas firme, e segurou delicadamente o rosto de Anabela. Seus dedos roçaram a pele macia dela, que agora estava quente e corada pela mistura de surpresa e emoção. Os olhos de Anabela buscaram os dele, refletindo uma tempestade de sentimentos que ela nem sabia como explicar. Era como se naquele instante o mundo ao redor desaparecesse. Não havia mais o som do carrinho de limpeza, nem o brilho fraco da luz no quarto do hotel. Havia apenas Rafael e a intensidade daquele momento que parecia suspenso no tempo. Você não tem ideia do quanto isso é importante para mim, Anabela, ele disse, a voz baixa, quase rouca, carregada de sinceridade. Ela não respondeu. As palavras haviam fugido de seus lábios, mas seus olhos diziam tudo. Um misto de vulnerabilidade e entrega transparecia em seu olhar enquanto ela mantinha o rosto suavemente entre as mãos dele. Rafael inclinou-se lentamente, dando a ela tempo para recuar, caso quisesse. Mas Anabela permaneceu imóvel, os lábios entreabertos, os olhos fechando-se gradualmente, como se ela estivesse pronta para aquele momento tanto quanto ele. Quando os lábios dele finalmente encontraram os dela, foi como se uma corrente elétrica os percorresse. O beijo começou tímido, cheio de cuidado, como se ambos estivessem explorando a profundidade daquele sentimento inesperado. Mas logo, o toque ganhou intensidade, oscilando entre paixão e ternura. Anabela sentiu um calor subir por todo o corpo, um misto de emoção e entrega. As mãos dela, antes hesitantes, encontraram o peito de Rafael, sentindo o pulsar acelerado de seu coração, em perfeita sincronia com o dela. Rafael puxou-a levemente para mais perto, como se quisesse gravar na memória cada detalhe daquele instante. O perfume dela, a maciez de seus lábios, o calor que emanava de seu corpo. Era como se tudo ao seu redor desaparecesse, deixando apenas os dois, e aquele sentimento avassalador que tomava conta de ambos. Quando o beijo se encerrou, com um toque suave que parecia uma promessa silenciosa, Rafael manteve a testa encostada na dela, os dois respirando ofegantes. Eu não queria que esse momento acabasse nunca, ele murmurou, os olhos ainda fechados, um sorriso surgindo em seus lábios. Anabela abriu os olhos lentamente, um brilho de lágrimas os iluminando. Ela não precisou dizer nada. O sorriso que apareceu em seu rosto dizia tudo. Naquele momento, ela soube que, de alguma forma, sua vida havia mudado para sempre. Do lado de fora do quarto, a amiga de Anabela, que estava passando pelo corredor, parou e viu a cena. Pela fresta da porta, ela colocou a mão sobre o coração e sorriu emocionada. Finalmente, sussurrou para si mesma, antes de se afastar para deixar os dois a sós. Rafael segurou as mãos de Anabela e olhou para ela com uma seriedade que a fez estremecer. Anabela, eu sei que isso pode parecer precipitado, mas eu não quero perder mais tempo. Quero ficar com você, construir algo ao seu lado. Você aceita namorar comigo? Ela riu, enxugando as lágrimas. Você nem precisava perguntar. Os dois se abraçaram novamente e, naquele momento, tudo parecia certo no mundo. Rafael decidiu prolongar sua estadia na cidade por mais algumas semanas para ficar ao lado de Anabela. Ele começou a explorar um lado mais simples da vida ao lado dela, enquanto Anabela descobria que o amor verdadeiro não conhecia barreiras. Com o tempo, os dois construíram uma relação sólida e cheia de momentos especiais, provando que, mesmo com todas as diferenças, o amor pode superar qualquer obstáculo. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo a este vídeo.